digital, tá? Eu aplico também muito isso no Você Digital. Só que é uma linguagem diferente, né? É uma abordagem diferente, porque no Você Digital a pessoa está chegando, né? Está chegando, tem que ter aquele alimento mais fraquinho, vamos dizer, né? É uma criança ainda, né? Tem que dar uma linguagem diferente. Já a pessoa que está inativa durante muito tempo, ela já usou o produto, por exemplo, cadastrou outras pessoas, né? E por algum motivo ela desistiu do negócio, né? Pode colocar no primeiro slide, Sérgio, por favor? Bem, esse primeiro slide é interessante porque, primeiro, eu quero agradecer ao Fabrício, né, porque a gente fez o treinamento e ele fez as lâminas, né? E esse slide aí para mim, foi um, um slide muito bom. Faz jus ao treinamento que a gente vai fazer hoje. Esse slide é de um filme chamado Até o Último Homem. É, esse filme fala de um médico que ele, na Segunda Guerra Mundial, ele foi para a Segunda Guerra Mundial, mas ele não queria segurar em armas, né? Mas ele lutou, ele conseguiu é, ir para a guerra e não usar a arma, né? Então, isso aí, no caso, devido à religião dele, mas não é nada sobre religião. A gente vai fazer uma aplicação diferente, né? Então, o nome dele é Desmond Doss. Ele salvou mais de 100 pessoas, 100 amigos de armas dele, tá? Então, isso aí demonstra o quê? Demonstra que nós, aquelas pessoas que saíram por algum motivo, nós temos que ter uma sensibilidade para essas pessoas. Mas esse slide e essa história do Desmond nos faz lembrar, nos faz mencionar de fidelidade inabalável aos princípios. Ou seja, a gente tem que lembrar a pessoa os porquês que ela entrou no negócio. Também fala de coragem e resiliência. Fala de empatia com o próximo e compaixão. E também poder da fé e da perseverança. Então, tudo isso nós temos que aplicar no nosso negócio. Ele aplicou lá salvando os companheiros na guerra. Foi mais de 100 pessoas, foi mais de 100 soldados. E nós aplicaremos aqui, né, nesse treinamento. Pode passar, Sérgio. Bem, meu nome é Dr. Santos Sampaio, sou treinador oficial do Sistema Infinity e sou cirurgião dentista, formado há 25 anos. Há 25 anos também eu trabalho com marketing multinível. Pode passar. Antes de mais nada, vamos entender por que um consultor ele fica inativo, né? Tem vários motivos, ou por falta, por exemplo, de apoio, né? De liderança, ou de alguém que esteja acompanhando ele, problemas, por exemplo, financeiros. Nós temos que ouvir mais do que falar nesse momento, né? Quando a gente entra em contato com essa pessoa, a gente tem que ouvir mais do que a pessoa deixar do que a gente falar com a pessoa, né? Deixar ela se abrir com a gente e mostrar, por exemplo, o que fez com que ela desistisse do negócio, né? Pode ser por problemas financeiros, pode ser por problemas familiares, é, algum problema
de saúde que ele teve, que algum parente teve, né? Nós temos que ter a empatia para entender esse porquê da saída dele, tá? E usar uma combinação de estratégia, comunicação e incentivo, tá? Porque não é só ligar, cobrar, por exemplo, porque, por que você não se ativou, por que você está inativo durante muito tempo? A gente tem que conversar com a pessoa, né? Hoje eu tive a grata satisfação de abrir um escritório virtual, ver 5 IDs, sendo que um ID com 2 dígitos, 3 IDs com 3 dígitos e um com 5 dígitos reativos no negócio, né? E eles pararam em 2018. Então, quer dizer, é sinal que o que eu estou fazendo está dando resultado, né? Reativar não é insistir, é mostrar que você se importa com a pessoa, tá? Pode passar, Sérgio. Aqui nós vamos ver alguns motivos de inatividade, tá? E como ajudar essa pessoa, tá certo? Então, nós temos que, como eu falei, ouvir mais, né? Ter uma empatia, saber falar no momento certo. A gente tem que, quando entrar em contato com essa pessoa, seja por videoconferência, ou seja por ligação, conversar, saber como que ele está, como está a família. Enfim, nós temos que, primeiro, fazer com que a pessoa se abra para nós, é, dando um motivo, né, para a gente saber a necessidade da pessoa, né, a necessidade daquele que a gente vai querer que retorne. Porque uma coisa é importante, algumas pessoas não querem, não retornam, né, não retornam. Por algum motivo, né, a pessoa não retorna, mas a gente não deve insistir. Mas só em ele ver que você está se preocupando com ele, com a situação dele, como que ele está, como que a família dele está, ele já vai se tocar, né? Ele já vai se tocar que é uma pessoa importante. Você tem que demonstrar que essa pessoa, esse executivo que está inativo, é uma pessoa importante, né? Tanto para você e é importante para ele mesmo, porque afinal de contas, se ele desenvolver, se a gente ensinar ele a desenvolver um negócio, o que vai acontecer? Ele a autoestima dele vai aumentar, né? E ele e por si mesmo vai criar aquele combustível, né? Aquele combustível necessário para ele desenvolver o negócio. Então, expectativas irreais. Algumas pessoas acham que o marketing multinível é ganhar dinheiro rápido, e não é assim. Muita gente quer o sucesso, mas não passa pelo processo, né? Nós temos um processo. Eu, por exemplo, tenho 25 anos de marketing multinível. Eu, até 2017, antes de iniciar na Amaca, eu estava no processo. Graças a Deus e a Amaca Paris, em 2017, eu alcancei um patamar maior, né? Eu fui o segundo diamante, fui o Royal Diamante já em 2017 mesmo. Então, muita gente acha que o marketing multinível vai ganhar dinheiro rápido, né? E fácil, mas não é assim, tem que ter trabalho, né? E como que a gente pode ajudar? Mostrar a realidade, mostrar como que é feito o trabalho, que tem uma um meme antigo, né? Que você, por exemplo, antes que você aparece assim, trabalha, vários vários nomes desse trabalho, e lá no finalzinho dinheiro, né? Ou seja, você tem que trabalhar muito, né? Por um período de tempo razoavelmente bom para poder ter um resultado, né? A gente tem que mostrar essa realidade, que o marketing multinível não é dinheiro fácil
nem rápido, porém, a longo prazo, um trabalho de equipe, um trabalho de, de acompanhamento, a gente alcança o sucesso, né? E comemorar as vitórias dessa pessoa, né? Dessa pessoa que, por algum motivo, vai retornar, né? Que parou por esse motivo especificamente. Dificuldade em vender e recrutar é aquele negócio também, né? Muita gente tem essa dificuldade. E, por exemplo, alguns só consomem os produtos, mas tem essa dificuldade de vender, né? De demonstrar produto ou recrutar. Aí, no caso, a gente tem os treinamentos, né, práticos e os eventos, né, da empresa, né, e eventos, pontos de apoio, eventos do seminário de líderes, né, e treinamentos da empresa online. Falta de suporte. Eu tive, num caso, antes da AMACA Paris, isso aí ao longo de 25 anos que a gente vai vendo o que acontece, né? Antes, meus patrocinadores, Ricardo Delgado, Dirane, né? O meu pai é o Ricardo Delgado e o meu avô, o Dirane, né? Por exemplo, antes da AMACA, sentia muita falta do apoio dos patrocinadores em outras empresas que eu trabalhei. Então, isso é um ponto que eu coloquei aqui. Por quê? Porque muitas das vezes, e outro detalhe, algumas vezes o patrocinador, ele tem uma equipe muito grande, né? E mesmo assim, ele não consegue, por exemplo, ajudar todo mundo, mas ele ajuda, né? Então, o que acontece? A gente procura ajudar o máximo de pessoas possível, né? Tanto os diretos quanto a linha descendente, né? Então, o que a gente faz? Acompanhamento ativo, né, através de grupos de WhatsApp, acompanhamento, por exemplo, em reuniões, né, presenciais, seminários de líderes, né, enfim, nós acompanhamos por telefone, pessoalmente também, ou se a pessoa estiver mais próxima da gente, a gente conversa pessoalmente com a pessoa, entendeu? Então, nós, através de grupos e reuniões, né? Desconhecimento de produtos ou do negócio, tá? Algumas pessoas têm essa dificuldade, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade. Então, o que a gente pode ajudar nesse sentido? A pessoa, por exemplo, a gente tem treinamentos da AMACA Paris no YouTube, né? Tem sempre um, uma live sobre produtos, enfim. E também, no site também tem muita coisa a respeito de produtos no YouTube, então a gente passa isso para a pessoa, né? E o mais importante, aquela pessoa que por acaso saiu da AMACA em 2017, finalzinho de 2017, 2018, essas pessoas não sabem como está a AMACA hoje, 8 anos depois. Né? Não sabem que nós temos mais de 500 produtos, não sabe que o corporativo é um corporativo profissional, entendeu? Não sabe que nós temos uma estrutura maravilhosa de 10 mil metros quadrados lá em São Bernardo do Campo. Então, isso tudo nós temos que mostrar, né? Porque muitas das vezes a pessoa que entrou lá no passado, que está inativa, né? Que está inativa, ela não sabe disso. Então, quer dizer, ela saiu já faz tempo, né? E a gente mostrando para ela a estrutura atual da AMACA, quem sabe isso aí não ajuda a brilhar os olhos da pessoa também, entendeu? E mostrar como que está os produtos, o negócio, o plano de marketing, plano de carreira da empresa, entendeu? É, motivos, mais um motivo, problemas pessoais, financeiros. Muita gente tem problemas pessoais. Quem não tem problema pessoal, né? Seja de saúde, seja de enfermidade da família, ou problema financeiro. Aí cabe a nós termos a empatia,
né? E mostrar um plano mais realista de reentrada dessa pessoa, como que ela pode mostrar através, por exemplo, de pessoas conhecidas, de parentes dela, é, produtos, e essas pessoas é, sentir o desejo de comprar esse produto de novo com essa pessoa, e essa pessoa vai lá e se ativa de novo, tá? A desmotivação foi a pessoa, é o que eu falei para vocês, da expectativa irreais, né? Muitas das vezes a pessoa não vê resultado na venda, não vê resultado no plano de carreira e fica desmotivado. Mas isso aí, essa desmotivação, acontece com todo mundo, acontece até com a gente, que está na linha de frente, né, praticamente, como liderança. Enfim, nós temos, muitas das vezes a gente se desmotiva também, mas aí que está o detalhe. Nós temos as reuniões online, as reuniões presenciais, nós temos os seminários de líderes, isso aí faz com que a pessoa se motive de novo, né? Que acenda aquele fogo que estava apagado. Então, a gente faz com que a pessoa ganhe um novo gás, né? E a gente ajudando, né? Quantas das vezes, desde o início da AMACA Paris, há 8 anos atrás, a gente, por exemplo, ao invés de colocar um cadastro para mim, eu coloco para a pessoa que de repente está precisando, né? Então, quer dizer, eu já fiz muito isso, né? Já fiz muito isso no passado e o que acontece? Isso também motiva a pessoa, tá? Então, e outra coisa interessante, você ter que reunir com a pessoa, né? Seja por WhatsApp, seja ligando para a pessoa, conversando diretamente com ela, para relembrar os sonhos dela. A gente ajuda nisso também. Relembre para a pessoa os sonhos, as histórias de sucesso que nós temos e tivemos na Amaca Paris. E, principalmente, os porquês dela ter entrado na Amaca Paris. Né? Então, quer dizer, a gente monta o quadro, faz o quadro dos sonhos com a pessoa, relembra os sonhos dela. Isso vai fazer com que ela, de alguma forma, se motive, né? Outro detalhe, falta de tempo, né? Uma pessoa, por exemplo, mas isso também a gente chega a conversar com a pessoa, porque se a pessoa está com falta de tempo e lá em cima problemas financeiros, esse é um fato que a AMACA pode resolver, né? Através de revenda, através de prospecção de pessoas, né? Isso aí a pessoa vai resolver o problema financeiro dela, né? Com uma solução que a gente tem. A mesma coisa é a falta de tempo, né? Muitas das vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, mas tendo uma possibilidade de umas 2 horas durante o dia, dá para demonstrar produto, dá para fazer reuniões com algumas pessoas conhecidas para trazer para o negócio, né? E muitas das vezes, por exemplo, a gente pode fazer. Eu trabalhei como cirurgião dentista 18 anos e meio, mas ao mesmo tempo que eu trabalhava, a minha profissão, eu também estava atuando no marketing multinível. Trouxe outros, tem dentista na rede também, né? Se eu não me engano, 3 ou 4 dentistas na rede que eu trouxe, né? Tem também pessoas da área de saúde que eu cadastrei para usar produtos ou para revender também. Enfim, no nosso trabalho, a gente também pode é, atuar como consultor de marketing multinível e demonstrar esses produtos, né? A falta de tempo também, a gente ajuda a pessoa a organizar, né? Ou seja, ela tem 2 horas livres, durante 1 hora mais ou menos, ela pode demonstrar produto no trabalho, demonstrar produtos em lugares que ela frequenta. Por exemplo, se ela vai almoçar, se ela não almoça no trabalho, ela vai almoçar, tem um restaurante, tem a padaria, enfim, tem o dentista, tem médico. Então, quer dizer, nesse período
a pessoa pode demonstrar produtos e falar, ó, eu sou executivo dessa empresa aqui e eu gostaria de demonstrar algum produto, um perfume, perguntar qual perfume que a pessoa gosta, né? Então, e no caso a gente pode ajudar a trazer essa pessoa a um foco no essencial, né, que é a demonstração de produto para revenda, para ele poder ter o quê? Para ele poder ter uma condição financeira para dar uma continuidade no plano de carreira, tá? A experiência ruim anterior. Isso aí a gente tem que mostrar o nosso diferencial, né? O diferencial da Ama Capariz, né? Qual é esse diferencial? 8 anos de mercado. Qual empresa, qual empresa hoje no Brasil que tem algumas, né? Tem pelo menos 2 ou 3 no máximo que tem mais de 5 anos no mercado. A Ama Capariz é uma delas. Nós temos 8 anos de mercado. Nós temos um corporativo profissional. Nós temos diretoria para cada setor. Ou seja, a AMACA está super organizada, a estrutura dela está consolidada no mercado, entendeu? Então, isso aí é um diferencial muito bom para aquelas pessoas que tiveram uma experiência ruim com marketing multinível, tá? Outra coisa, a gama de produtos que nós temos, lançamentos frequentes, é, é, enfim, não há mudança em plano de carreira. Enfim, nós temos um diferencial muito, muito bom para essa pessoa. E, principalmente, nós temos produto de qualidade, né? E preço. Muitas pessoas eles perguntam, poxa, mas esse perfume custa isso? Porque pelo produto ser muito bom, pela qualidade do produto, algumas pessoas pensam que poderiam ser cobrados até mais do que a gente revende, né? Então, nós temos que mostrar para essas pessoas que saíram há 7 anos atrás, ou saiu de alguma forma, ficou inativa, né? Ficou inativa, nem que seja por um mês, a gente tem que mostrar esse diferencial da AMACA, né? E saber qual é o motivo que a pessoa saiu. Por mais que a pessoa tenha saído especificamente um mês, né? Ficou um mês inativo. Mas aqui, no caso, a gente está demonstrando pessoas que já saíram há mais tempo, mas que conhecem a AMACA Paris, que conhecem os produtos, que conhecem a qualidade, entendeu? E nós temos que levar tudo isso em consideração quando for abordar de novo essa pessoa. Pode passar, César. Nós temos que entender que quando a gente conversa com uma pessoa que saiu, por exemplo, 7, 6, 5 anos atrás, ou meses, né? A gente tem que entender o que a gente vai oferecer para essa pessoa, para motivar essa pessoa, tá? Nós temos que mostrar a possibilidade de uma nova chance na AMACA Paris, tá? Com esse diferencial que acabei de falar, né? Porque muitas das vezes a gente saiu num momento em que a AMACA tinha poucos produtos, tinha, por exemplo, não tinha muita reunião, não tinha muito ponto de apoio. Então, aí isso poderia dificultar essa pessoa, né? Então, que a logística poderia não ser tão boa como é atualmente. Então, a gente tem que conversar com essa pessoa e mostrar essa nova chance e essas novas oportunidades que estão surgindo na vida dessa pessoa, tá? Nós temos que traçar um caminho, um suporte para essa pessoa, né? Muitas das vezes, ela pode ter saído porque não tinha ponto de apoio e de repente a gente procura na cidade e já tem um ponto de apoio, né? Então, quer dizer, a gente já encaminha a pessoa para o ponto de apoio, já entra em contato com o ponto de apoio. Isso eu faço, né? A gente também
é o que eu falei, isso pode ser utilizado também no Você Digital, né? A gente encaminha a pessoa, o novato, ou o antigo, para um ponto de apoio, né? Para uma reunião no ponto de apoio local. A gente traz uma, uma oportunidade real de retorno ao jogo, tá? Então, algumas pessoas, elas podem falar dentro daqueles motivos que elas ficam inativas, pode haver um, né, que a gente pode não conseguir, de repente, ajudar em tudo, né? Porque muitas das vezes a ajuda, a gente ajuda, mas a própria pessoa tem que querer ser ajudada, né? A pessoa, ela tem que, é o que eu falei, não é dinheiro fácil, não é trabalho fácil, nem dinheiro fácil, marketing multinível, né? E para alcançar o sucesso, né, a pessoa tem que passar por um processo. Eu passei por esse processo durante 18 anos, até, graças a Deus e a Âmega Paris, nós estamos hoje aqui. Mas o meu processo durou 18 anos. E qual o processo? Quanto tempo você está no processo? Algumas vezes, em relação ao desânimo, algum de nós pode desanimar. Mas lembra disso, porque tem que ter resiliência e resistência, né? Resiliência e resistência. O meu processo durou 18 anos. Muita gente falando que não ia dar certo, né? Que não ia dar certo, que o marketing multinível não servia para nada, né? Mas durou 18 anos. A resiliência e a perseverança aí foi grande, né? E graças a Deus, graças a Âmega Paris, estamos hoje aqui. Então, pode passar, Sérgio. Estratégias práticas, tá? A gente tem que formalizar um contato personalizado, né? É o que eu falei. A gente pode usar isso tanto para leads novos, para cadastros novos, ou para cadastros inativos há muito tempo. Vai ser um contato personalizado, sem texto genérico, né? Fale com o nome da pessoa, né, do consultor, pergunta, por exemplo, como que está a família, como que ele está, como está a situação dele e a família, pergunta como ele está, depois fale da Âmega Paris, dependendo do ano que ele saiu, a gente vai ter muita novidade, né? De repente, por exemplo, se ele saiu em 2017, ele não sabe o que a gente tem de tanto produto, ele não sabe que a nossa logística está maravilhosa, ele não sabe que nós já temos uma estrutura de 10 mil metros quadrados de estoque, de loja, essas coisas assim. Ele não sabe disso, né? Ele não sabe que nós temos árabes, não sabe que a gente tem um body splash. Então, quer dizer, isso aí vai ser bom para quê? Para mostrar que a própria Âmega passou por um processo, né? Passou por um processo e hoje ela está consolidada no mercado. Nós temos plano de resgate simples, sugira produtos fáceis de vender, né? Então, quer dizer, dificuldade financeira, ele demonstrando o perfume, eu costumo explicar o seguinte, ensinar o seguinte: a pessoa compra 10 perfumes, compra 8 perfumes diferentes e 2 repetidos, um masculino e um feminino. Esse que ele comprou repetido, o que ele faz? Vai servir de demonstração para ele, né? Os outros 8 ele vende. Depois ele compra mais 10, 2 repetidos, diferentes daqueles 2 primeiros. Ele vai montando seu próprio mostruário, né? Para demonstração. Então, quer dizer, isso funciona, né? Isso funciona. Fale de campanhas ativas, né? A gente tem, todos os meses a Âmega lança campanhas muito boas. Ele pode retornar uma campanha dessa e conseguir, por exemplo, até trazer outras pessoas de volta da rede dele, se ele fez rede, entendeu? Atualizações e novidades. É o que eu falei. Eles não sabem que nós temos perfumes árabes hoje. Não sabem que nós temos mais de 120 perfumes. Enfim, então são novidades para essas pessoas que vão
e vão abrir, vão dar aquele brilho nos olhos de novo a essas pessoas, né? A gente faz um resumo do que rolou nesses 8 anos, né? Nesses 8 anos de Amaca Paris. Nós fazemos, pode fazer vídeos curtos com dicas. A Amaca também tem muito recurso no YouTube, no site também. Pode passar, César. Deixa eu ver, estou acompanhando aqui. Continuando, né, de estratégias práticas, reconecte ao sistema. Nós temos reuniões às segundas-feiras de apresentação, treinamento às terças-feiras, treinamento de produtos. Nós temos os seminários de líderes, né? E também os Infinity Start, né? Nós fizemos aqui em Cabo Frio o Infinity Start, veio Delgado, veio liderança do Rio de Janeiro, de Macaé, de Araruama. Então, nesse dia, tinha pessoas antigas aqui da região que se reconectaram conosco, né? Então, foi muito bom trazer essas pessoas de novo. Convidar também para grupos ativos, seja oficiais da empresa, de, é, ou nossos grupos, faz linha de transmissão para algumas pessoas. De repente, a pessoa não gosta de ficar no grupo para receber muita mensagem, faz linha de transmissão, né? Para poder divulgar as novidades, divulgar reuniões. A gente faz também pelo WhatsApp, eventos, do Zoom. Apresente líderes ativos e positivos, né? Aqui na região, a gente demonstrou várias pessoas, né? Teve reconhecimento nesse fim de start. Enfim, você pode fazer com que a pessoa se motive, né, a retornar para a Anca Paris, né? Relembre, muito importante isso, relembre os porquês que a pessoa entrou no marketing multinível e na Amaca Paris. Foi falta de tempo? Foi para dar uma condição melhor à família? Foi para dar uma condição de estudo para os filhos melhor, uma casa? Enfim, você tem que relembrar o porquê e avivar esse porquê no coração da pessoa, para que ela possa se motivar e começar ou recomeçar os trabalhos na Amaca Paris. Como outro detalhe, você tem que mostrar para a pessoa, já para ela imaginar é, como vai ser a vida dela daqui a um ano, 6 meses, um ano, 2 anos, né? E a renda extra que ela pode alcançar revendendo ou prospectando novas pessoas, né? Então, é muito importante isso, lembrar o porquê da pessoa ter entrado, né? Isso faz com que a pessoa, ela ouvindo de novo, a gente deixando a pessoa à vontade e ela falando isso e ouvindo isso aí vai trazer uma emoção no coração dela, entendeu? E isso vai modificar a pessoa. Naquele momento ali, a chave vai virar de novo e ela vai ter uma consciência melhor de um recomeço na Amaca Paris. Suporte prático, ajudar no pedido, quais os melhores produtos que venda mais fácil, né? Vamos dizer assim, né? Venda que possa ajudá-la ali com urgência, né? Ter uma conta para pagar, alguma coisa assim, demonstrar perfume e revender e ter o dinheiro para poder alimentar ou pagar uma conta, né? Uma conta de luz, uma conta de água. Criar lista de clientes potenciais, familiares, né? Amigos, né? Porque, por exemplo, os familiares e os amigos, a gente entende que pode ser as pessoas que vão ajudar essa pessoa, né? Ela
ela pode conversar com eles, olha, estou aqui para demonstrar um produto que eu tô voltando a trabalhar, né? Que eu tenho, a gente tem uma quantidade grande de produtos, mas eu estou aqui com alguns para demonstração e para vender, né? Para vender para vocês, para demonstrar e gostaria da ajuda de vocês nesse sentido, né? Ou comprando, ou indicando outras pessoas, enfim, e tirar dúvidas sobre produtos. Pode passar, só um minuto. Poder do... Peraí, acho que está faltando um aí. Volta uma. Isso. O poder do reconhecimento. Pode ser difícil a gente tentar trazer uma pessoa de volta, né? Mas quando a gente consegue trazer, né? Quando a gente consegue colocar no coração da pessoa os porquês dela ter entrado, é, muitas das vezes esses motivos vão ser mais sólidos dela retornar do que o que fez com que elas ficassem inativos, né? Por isso que a gente tem que sempre ter uma empatia, né? Ter compaixão por essas pessoas, porque algumas das vezes, por um problema ou financeiro, de saúde, né? Elas saíram, né? Elas saíram e aquele porquê, aquela sementinha do porquê lá no coração, quando eles entraram, também ficou inativa. Então, quer dizer, a gente tem que reacender essa semente, né? Tem que fazer com que essa pessoa sinta o desejo de se reconectar, né? De se reativar, até para poder a gente, para que ela possa exercer esse o porquê dela, né? Por que fez com que ela entrasse na Âmaca? Por que ela é, quer revender os produtos? O porquê que ela quer conectar com outras pessoas, né? Fazer rede. Então, isso é muito importante. E o poder do reconhecimento. A gente sabe, por exemplo, um retorno, né? Um retorno desse, o que a gente vai oferecer? Celebre cada volta com a pessoa. A pessoa voltou, se ela estiver próxima a você aqui, se estiver próxima na sua cidade, faz um encontro com ela, faz eu costumo também fazer campanha, né? Há pouco tempo atrás a gente fez uma campanha, a gente foi fez um jantar com um líder nosso, né? Só que ele não estava inativo, né? Ele não estava inativo, mas ele alcançou o nível de diamante. A gente fez um jantar, né? A gente fez um jantar para ele, né? Um restaurante, uma pizzaria. Então, aí a gente celebra cada volta, né? Se ele está distante, a gente faz o banner, manda para ele mostrar para as pessoas da equipe dele, caso ele tenha feito rede, né? Um consultor que volta é uma vitória, né? É uma vitória. Então, a gente sabe que alguns saíram por um determinado motivo, né? Não cabe muito falar que não, mas aqueles que saíram num período de tempo maior, por alguns daqueles motivos que eu falei, né? A gente tem que
tem que trazê-los e comemorar uma vitória, tá? Porque nós temos hoje, na Anca Paris, uma empresa consolidada no mercado, né? Com muitos atrativos, e a gente tem que explorar muito isso para resgatar aqueles inativos, né? Isso é muito importante. A gente tem que trazer a visão de novo para essas pessoas. Muitas delas têm visão de 8 anos atrás, de 7 anos atrás, de 6 anos atrás. A gente tem que trazer a visão para os nossos dias, né? Com tudo que a AMA está proporcionando atualmente. Compartilhe esse retorno contínuo, isso inspira, né? A gente faz isso, a gente coloca em grupos, coloca no Facebook, coloca no Instagram, né? Coloca em grupos que essa pessoa esteja, né? Comemorando o retorno dele na Anca Paris, né? No retorno às atividades. Aí fica aquele bordão, né? Se fulano voltou, eu também posso. Então isso inspira as pessoas a retornar. Pode passar. Bem, agora, no caso, a gente vai concluir um resuminho, né? Entender as causas, né? A gente tem que entender as causas, oferecer soluções reais, né? Até porque algumas vezes a própria pessoa ela, ela, ela acha que é uma solução rápida e, no caso, isso pode frustrar mais, né? A gente tem que oferecer soluções reais, manter presença, né? Sem pressão, né? Sem pressão, e construir confiança e ação, tá? Isso é muito importante. E outra coisa, outro detalhe importante, a pessoa ela pode estar magoada, né? Pode estar triste com marketing multinível, pode estar triste com determinada pessoa, pode estar triste com alguma coisa que aconteceu. Nós temos que reconquistar a confiança dessas pessoas, né? Então, quer dizer, isso é muito importante. Através dessa reconquista dessa confiança, a gente tem que planejar uma ação para que ela se insira de novo nesse mercado, tá? De marketing multinível, né? Aí cabe a nós fazermos o planejamento do que vai ser feito. Reativar é mais barato e mais valioso do que recrutar do zero, tá? Foi o que eu falei no início. Hoje eu tive o prazer de ver 5 IDs que pararam em 2018 e 2019, reativos, né, no nosso sistema. Então, quer dizer que eles estavam parados desde aquela época. Mas com esse trabalho, né, a gente tem que fazer o quê? Para essas pessoas, a gente faz um texto, ou principalmente um texto, né? Primeiro faz o texto, né? A gente entra em contato com a pessoa, por WhatsApp, por telefone, e fala das novidades da Ana Caparins, né? Ao longo desses 8 anos. Depois passa o texto para ela, né? Com as novidades, com catálogos atualizados e tudo mais. Então, quer dizer, isso aí tudo, a pessoa já sabe a qualidade do produto. Então, quer dizer, ela já sabe a qualidade do produto, já sabe que a Amaca ela veio para um negócio sério, né? Ela não veio a brincadeira. Então, quer dizer, isso e outra coisa que eu falei no início, o mesmo que foi falado aqui também pode ser utilizado no Você Digital, mas com um linguajar diferente, né? Porque aqui as pessoas, por algum motivo, ficaram inativas ao longo desses 8 anos. E Você Digital é uma pessoa que nunca praticamente ouviu falar na Ama Paris. É uma abordagem diferente, mas a gente pode trabalhar as mesmas situações também
para o Você Digital. Pode passar, Césio. Consultor inativo não é consultor perdido. Eu sempre falei isso, eu sempre falava isso em reuniões, né? Porque, por exemplo, eu sempre trabalhei, sempre fiz esse trabalho, né? Aí, lógico, muitas das vezes a gente pensa assim, por que não trabalhar só novos, né? Através do Você Digital, os leads, né? Do Você Digital, mas é aquele negócio. Nós temos uma lista imensa de pessoas, né? Quem tem muito, eu tenho mais de 1.200.000 pessoas. Vamos ver nesse esse 1.200.000 pessoas, o que acontece? A gente procurar as pessoas inativas, né? De primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, a gente vê as pessoas e começa a conversar com elas, né? Mostrar para elas como que está a Amaca Paris, saber o porquê que ela saiu, né? E dependendo do porquê que ela saiu, criar uma ação para que isso seja revertido, né? Então, consultor inativo não é consultor perdido, é alguém esperando ser lembrado, né? De que porque começou. Esse aí eu queria até que vocês é, guardassem bem essa frase, porque é importante. Consultor inativo não é consultor perdido, né? Você pode trabalhar, né? Saber trabalhar neles, que eles vão gostar de ser lembrados, né? E também é alguém esperando ser lembrado. Muitas das vezes a gente evitar, por exemplo, procurar ligar para perguntar se não comprou o mês passado, por que está inativo, né? Aí ele se acha. Quando eu comecei no marketing, alguns líderes, isso lá no ano 2000, 2001, né? Eu tenho 25, né? Então, em 2000, quando eu comecei, naquela época, alguns líderes, entre aspas, me vinham mais como um cifrão, né? E a gente não pode ver a pessoa como um cifrão. A gente tem que ver a pessoa como um ser humano que tem necessidade na família, né? E com isso tudo, a pessoa ela vai gostar de ser lembrada por você. A gente tem que conversar, chamar a pessoa pelo nome, né? Ela não é só um número na Amaca Paris, enfim, e lembrar para essa pessoa do porquê que ela começou o negócio. Pode passar. Bem, muito obrigado. Esse aqui é o meu Instagram, Dr. Sandro Amaca Oficial. Se tiver alguma dúvida, é, eu fico com receio de mandar pessoas no ponto de apoio. Tem muita gente aliciando ainda. É, antigamente isso era pior, tá? Era pior. Mas, graças a Deus, está diminuindo bastante. E hoje eu também, a gente manda, a gente foi do Conselho de Ética durante bastante tempo na Amca Paris, né? Aí tem os contatos do conselho, né, setor de ética da empresa, né, para trabalhar nesse sentido, entendeu? É, mas tá bastante, diminuiu bastante, tá? Diminuiu bastante. Mas se tiver algum problema, a gente tem
o contato do setor de ética da empresa, né, para poder evitar esse problema, tá? E, Moza, obrigado, Moza. Show de bola. Também queria dar os parabéns para o Dr. Sandro Solcésio, diretor de rede da AMAC Paris. Queria dar os parabéns, excelente treinamento, doutor. E a gente acompanhou de perto, né, doutor, esse trabalho de resgate. Foram dezenas, centenas de pessoas que o senhor Sim, com resgatou, que o certeza. senhor reativou, trouxe de volta para o negócio, né? Dar os parabéns mesmo, não só pelo treinamento, mas por todo o trabalho que foi feito também. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Quero agradecer também ao Sérgio, quero agradecer ao Fabrício por ter ajudado nos slides, né? E a gente tá pronto para os próximos 8 anos, tá próximo também está próximo das pessoas, né? Para poder ajudar no que for possível, né? E é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho. Pessoas, por exemplo, a gente nunca deve esquecer aquelas pessoas que entraram lá atrás e ficaram para trás, né? Por algum motivo. Eu acredito que sempre a pessoa tem que ter sempre uma segunda chance, né? Muitas das vezes a primeira oportunidade que a pessoa tem alguma dificuldade, desanima, aí ela cai, aí fica uma baixa estima, fica triste por algum motivo, né? E a gente tem que ajudar essa pessoa, né? A gente tem que fortalecer a fé dessa pessoa, a fé no negócio, a fé nela mesma, né? É, e, e com isso a gente vai resgatando pessoas, trazendo novas, né? Através do Você Digital, né? É, mês passado, mês retrasado, teve uma do Você Digital que comprou o kit, ela comprou o kit Mega Top. Pô, foi um contato frio assim de primeiro, quando eu fui ver, já tava com Mega Top lá né? Então, quer dizer, quando a pessoa entende o negócio, né? Quando a pessoa entende o negócio, ela reflete que é a melhor oportunidade, né? A melhor oportunidade. E a gente já enxergou isso muito tempo lá atrás, né, Sérgio? Porque você também tem bastante tempo de marketing multinível, né? Em 2000 que eu conheci o marketing multinível, o mosquitinho do marketing ficou e a febre continua até hoje, né? Então, quer dizer, isso aí é muito bom, a gente e ajudar pessoas, né? A nossa missão é essa, né? Ajudar o máximo de pessoas possível, tanto as novas quanto as antigas que já passaram pela Amaca Paris. Maravilha, pessoal.